machismo ou insegurança? Eu era muito ciumento. Todo relacionamento começava assim. Eu era muito carinhoso, mas ao mesmo tempo eu começava aos poucos a impor. E normalmente as meninas iam aceitando. Começava a aceitar, por exemplo, não falar mais com determinado amigo porque me gerava ciúmes. Eu era muito comunicativa, então assim, ele estava ofuscando, estava sufocando a minha personalidade. E ainda, você sabia que pode estar praticando a microtraição em seu relacionamento? Existe micro e grande agora? Como assim? Saiba tudo a partir de agora, na Escola do Amor. A traição foi e ainda é um dos maiores fantasmas dos relacionamentos. Antigamente, ela era descoberta com uma mancha de batom, um cheiro de um outro perfume na camisa dele. Mas mesmo quando surgiu a internet, né, as pistas deixadas ainda não eram tão evidentes. Um beijo numa foto, um olhar indiscreto. Agora, porém, na era dos aplicativos, tudo se complicou ainda mais. Com isso, surgiu um novo formato de infidelidade, a microtraição. Você já ouviu falar em microtraição? Será que existe uma micro, média e uma grande traição? O fato é que a microtraição não é aquela traição clássica que todo mundo conhece, não. A microtraição é algo diferente. O termo microtraição surgiu a partir dos contatos nas redes sociais, mensagens virtuais e aplicativos. Já vamos falar mais sobre este tema, que de micro não tem nada. Nossa reportagem foi às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre essa novidade, o que elas acham da microtraição. Microtraição, para mim, são pessoas que conversam com outros com segundas intenções, menos sendo comprometidas. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar em microtraição. Existe micro e grande agora? Como assim? Já aconteceu, eu elogiei uma professora, colega, e a minha esposa ficou com ciúmes. Eu não considero uma microtraição algum tipo de comentário, curtida de algum namorado meu, uma traição, uma microtraição. Se meu parceiro curtir, ok, mas se ele fizer algum comentário com algum teor duvidoso, aí eu considero uma microtraição. Traição é qualquer ação emocional ou física que indique envolvimento com uma outra pessoa que não seja o seu parceiro ou parceiro. A microtraição já existia, né? Sempre existiu, sempre aconteceu, apenas ganhou nome e forma. Por exemplo, lá no século XVIII, as pessoas trocavam cartas obscenas umas com as outras, que não eram parceiros, né? O que já indicava um indício de microtraição. Mas vamos voltar ao século XXI e dar os sinais que indicam se a microtraição está acontecendo no seu relacionamento. Vamos dar alguns sinais aqui, preste atenção, olha só. Enviar mensagens para o ex, né? Hoje é muito fácil você enviar mensagens por aplicativos, entrar em contato também com o ex e até mesmo sem razão, sem ter um filho de um relacionamento anterior. Eu até incluiria aqui, né, como subcategoria, você manter amizade lá nas redes sociais com o seu ex, né? Não é apropriado, isso é uma microtraição. O segundo sinal é curtir certas postagens do sexo oposto. Eu digo certas postagens porque a pessoa botou lá uma frase, você curte, não tem problema, porque você concorda com aquela frase, né? Mas às vezes a pessoa coloca uma foto, né? Uma mulher coloca uma foto sensual, assim, quase nua, e vai o seu marido lá curtir aquela foto. Isso é traição. E também o oposto, né? A mulher que às vezes deixa um comentário lá inapropriado para um homem. Gostoso, né? Essas coisas. O terceiro sinal, vamos lá. Manter amizades platônicas, né? Amizades platônicas, aquelas amizades em que a pessoa se abre, ela se aproxima, ela tem aquele amigo íntimo do sexo oposto. Está sempre em contato, né? Às vezes, qualquer hora do dia, está ali em contato, conta tudo que acontece, às vezes até um certo flerte entre eles, né? Que às vezes Você tá linda e tal. É mais íntimo do que o próprio cônjuge, né? Que a pessoa acaba se abrindo e falando de assuntos que não fala com o próprio cônjuge. O quarto sinal é não sair de sites de namoro. Isso acontece muito hoje em dia, porque as pessoas estão se encontrando nesses sites, mas elas se mantêm lá, né? Elas Depois mantêm começa o namoro, às vezes até casa, mantém lá um perfil, ou até já é casada e entra em um site de relacionamento para ver o que mais está disponível no mercado, né? A pessoa não está satisfeita com quem está casada. E o quinto e último sinal é mentir.
Isso é uma traição. Eu acho que isso é uma macro, né? Mas é que muita gente não vê isso como uma... Muita gente, por exemplo, eu não falei o horário que eu ia chegar, eu falei o horário errado, e elas pensam que foi um erro, né? Eu acho que foi uma mentira branca, né? Eles falam assim. Mas quando... Você tem que entender que a mentira traz uma insegurança, porque como é que você vai saber se você está falando... Como é que ela vai saber se você está falando a verdade hoje, e amanhã, e depois, né? Então, quando a pessoa mente, por mais pequenininha que seja, ela está traindo também essa fidelidade que deveria existir no casamento. Estas são algumas formas de microtraições, mas para concluir, o que você deve fazer se o seu cônjuge ou parceiro está agindo desta forma? Nós falamos o seguinte, que traição é traição. Né? Seja micro, seja macro, traição é traição. Se você quer realmente que esse relacionamento funcione, então tenha critérios. Porque se você, como por exemplo, você é namorada e você vê que o seu namorado, ele curte aquelas fotos da ex, ele mantém contato com amigas, é muito íntimo com elas, você vê isso e você não fala nada, você só fica... sentindo ciúme, você não está cortando aquilo ali pela raiz. Você não está falando, olha, isso aí eu não aceito. Agora você me deve fidelidade. Se você quer flertar, é comigo. Se você quer contar seus segredos, é comigo. Se você não quer isso, então acaba aqui esse namoro. Eu tenho certeza que muita gente acha que nós estamos sendo caretas ou talvez exagerados nesse ponto. Mas pense com a gente. Toda macrotraição começa com uma micro ou várias microtraições. Então a ideia da microtraição é você entender que elas vão levar a traição maior, de fato. Então, se você não quer chegar naquele ponto de uma traição de fato, você não deve começar. Muitas coisas começam e depois as pessoas não conseguem voltar aquele caminho que não deveriam ter iniciado. Então, a melhor coisa para blindar o relacionamento é não iniciar no caminho errado. Não coloque o primeiro pé, né? O primeiro passo. Então, simplesmente diga, este caminho eu nunca quero enveredar por ele. E agora vamos mudar um pouco de assunto e comentar as notícias que separamos da internet para analisar no quadro 3x4 The Love School. E os professores Cucato e Cíntia já estão aqui nos esperando. Tudo bem com vocês? Tudo bom, tudo certo. Vamos então comentar aqui as 3 notícias que rolaram por aí. A primeira notícia hoje vem do Canadá. E aí vai mais um exemplo de microtraição. Acompanhe. O que você faria se descobrisse que seu grande sonho foi por água abaixo por conta de ciúme? Foi o que aconteceu com o clarinetista canadense Eric Abramovitz. Desde os 7 anos, ele se dedicava arduamente aos estudos de clarinete e, aos 20 anos, prestou um exame no conceituado Conservatório de Música de Coburn, em Los Angeles. Eric tinha certeza que havia passado, mas, para sua decepção, recebeu um e-mail oficial da escola informando que ele não tinha sido aprovado. Na época, ele foi consolado por sua fiel namorada. 2 anos depois, o namoro acabou, mas Eric continuou inconformado de não ter passado no exame. Ele foi a fundo e descobriu que o e-mail da escola era uma fraude. E, para piorar, quem estava por trás dessa mentira era sua ex-namorada, que falsificou tudo por ciúme e medo de perdê-lo. Eric foi à justiça e ganhou uma indenização de quase R$1 milhão causados pela traição repreensível de confiança e interferência desprezível na carreira de Abramovitz. Mas o sonho, esse, não dá para recuperar. Bom, eu acho que isso aí foi uma macro traição, né? E o maior ganho que ele teve foi ter terminado o namoro, né? Eu fico pensando como que custou caro para ela, né? Essa insegurança. Muitas pessoas pensam que insegurança, todo mundo é inseguro. Você vê que a insegurança leva a pessoa a fazer coisas assim, que ela perde não só relacionamento, mas às vezes até dinheiro, né? E perde a paz também, né? Porque eu imagino, depois que ela fez isso, eles ainda continuaram juntos, imagina a consciência
dela, né? De estar olhando para ele. Com certeza ele foi desabafar com ela, com certeza chegou até ela. Poxa, eu tinha certeza que eu fui aprovado e eu não entrei. Quer dizer, imagine assim, ela perde, né, isso tudo e perde também a paz, né? E acabou perdendo o relacionamento e que não queria de qualquer perder. jeito. E não perdeu o relacionamento por isso, né? Ele só foi descobrir que ela fez essa mentira depois que ele já havia terminado. Quer dizer, essa insegurança, esse ciúme, esse problema era o maior causador do término que eles tiveram. Né? O que mostra também que a insegurança leva a pessoa ao egoísmo, porque foi altamente egoísta o que ela fez. Bom, o ex-craque de futebol David Beckham acredita saber a fórmula para se ter um casamento duradouro. Vamos ver se nós concordamos com ela. O maior ídolo do futebol inglês, o jogador David Beckham, deu uma entrevista à TV australiana admitindo que casamento é um trabalho duro e que aprendeu a ignorar a maioria das coisas negativas que falam sobre ele e a sua esposa Vitória, com quem está casado há 19 anos. Os dois são orgulhosos da família e ensinam seus 4 filhos sobre a importância do trabalho duro. Eu acho que se você conhecer bem, se sabe que tem ótimos amigos e uma grande família te apoiando, o que temos que fazer é proteger nossos filhos, acrescentou. Mas nem tudo são flores. Questionado por que não estava junto com a mulher e os filhos na capa da revista Vogue, Beckham explicou que a capa era tudo sobre os 10 anos de moda de Vitória e que nesse período, além de empresária, ela também conseguiu criar os 4 filhos. Beckham também disse que, apesar das situações difíceis que os dois passaram, como viagens longas, pouco tempo um para o outro e distância, eles sempre fizeram dar certo. E tudo indica que o trabalho duro não vai parar tão cedo. Jornais ingleses noticiaram que Vitória estava arrasada e chorou durante 2 dias seguidos depois dessa entrevista do marido. O motivo? Segundo a imprensa, ela achou que Beckham estava se referindo a ela como uma mulher complicada e que dava muito trabalho manter o casamento. Tendo morado lá em Londres por muitos anos, eu descontaria a maioria do que os tabloides falam. Né? Esse rumor aí, ficou chorando muita fofoca, 2 vezes. Né? Eles vivem de fofoca, então não sei. A entrevista que ele falou, de fato, ele disse que casamento é algo duro, não é? E nós concordamos com isso. É algo duro no sentido de você tem que se empenhar, você tem que fazer a sua parte, o trabalho, não no sentido de que é uma coisa ruim, no sentido de que tudo que é bom tem o seu preço, tem o seu sacrifício. É fazer aquilo dar certo, né? Porque muitos acham que o casamento é assim, o outro se esforçar para me fazer feliz, né? O outro tem que me compreender, o outro tem que me entender e que vai ficar ali à vontade sem fazer nada, né? E pelo contrário, os dois têm que se esforçar, né? Mas eu tenho que fazer, eu tenho que dar. Eu tenho que me preocupar em dar, eu tenho que me preocupar em fazer o melhor para que aquele casamento dê certo, porque senão realmente não vai. Eu não acho que seja assim uma coisa... Para tudo na vida, para dar certo, eu tenho que me esforçar. Só que quando a gente fala que é para o casamento, que é para a vida amorosa, as pessoas acham que não. O amor, ele simplesmente acontece. Eu vou casar com a minha alma gêmea, os corações vão aparecer e vamos viver felizes. Não. De fato, para fazer o casamento dar certo, tem que ter trabalho duro, é a parte do sacrifício. Não que seja um peso, mas como tudo na vida, para eu extrair felicidade, para dar certo, eu tenho que pagar o preço. Agora, eu vejo que existem níveis de trabalho, né, duro, né? Porque, por exemplo, nós já tivemos que ter muito trabalho para resolver as nossas diferenças, né? Que já não temos mais hoje. Então, o Renato já se acostumou com o meu jeito, eu me acostumei com o jeito dele. Então, o trabalho hoje é outro, são outros tipos de trabalho. Então, tem níveis, por exemplo, o Beckham, ele falou das viagens, isso aí realmente dá muito trabalho. Se você tem um relacionamento à distância, então pode esperar que você vai ter muito trabalho, porque a distância já está ali atrapalhando um pouco o relacionamento. Então, depende muito, às vezes, os filhos, né? Os filhos são pequenos, você tem a sogra, o sogro morando com você. Então, tem várias formas de dificultar um pouco mais o que já deveria ser suficiente de trabalho. Eu acho que o que surpreendeu, a declaração do Beckham surpreendeu a muita gente, é porque as pessoas estão acostumadas a fugir do que é difícil, né? Elas associam o difícil com o ruim. E não é. O difícil está associado com o bom.
Quando você quer uma coisa boa, você se empenha, você se esforça, você sacrifica. Como ele estava falando na entrevista, o contexto, ele estava dizendo que ele ensinava aos seus filhos que na vida, para ter sucesso, tem que trabalhar duro. Não é? Como ele, como atleta, como um homem de sucesso também na carreira, sabe muito bem. Então, ninguém deveria estranhar esse conselho. Ninguém deveria associar, tá vendo? Casamento é uma coisa ruim. O Beckham falou que é coisa difícil. Não, ele estava dizendo o seguinte, se ele tem um casamento hoje de 19 anos, bem sucedido, é porque ele trabalhou nisso. Quer dizer, uma coisa boa, né? Não é algo ruim. Plantou e colheu, né? Plantou e colheu, exatamente. Bom, a última notícia de hoje vem lá dos Estados Unidos. Acompanhe. A morte de um cônjuge após um longo e próspero casamento pode agravar ou até levar à morte do parceiro? Essa foi a preocupação de muitos americanos quando George Bush, ex-presidente dos Estados Unidos entre 1989 e 93 e pai de George W. Bush, que também presidiu o país, foi hospitalizado no dia seguinte à morte de sua esposa Bárbara, em abril do ano passado. Na época, ele saiu do hospital, mas ficou visivelmente abatido e no dia 30 de novembro de 2018, faleceu aos 94 anos de idade. Eles foram casados por 73 anos, o casamento mais duradouro de toda a história presidencial americana. Conforme foi informado, o que derrubou George W. Bush foi uma infecção, mas, teoricamente, uma onda de tristeza pode ter provocado a piora da sua saúde. Estudos já vincularam níveis elevados de cortisol, o hormônio do estresse, a um risco aumentado de contrair gripes, resfriados e outras doenças, como as vasculares. E em casos raros, o luto profundo pode até danificar o coração com uma doença chamada a síndrome do coração partido. Os sintomas dessa síndrome raramente foram documentados em grandes grupos de pessoas. Mesmo assim, alguns exemplos chamam nossa atenção, como os pais do jogador de futebol americano Doug Flutie, que morreram no mesmo dia, ambos de ataques cardíacos, e o dos cantores John e June Cash, que morreram com um intervalo de poucos meses. Síndrome do coração partido, né? Quando o parceiro vai, um pedacinho vai junto, né? Quando as pessoas se entregam totalmente e não sabem lidar com a perda. Faz sentido você, 73 anos juntos, né? É muita coisa. Então, com certeza, saudade, esse sentimento que a pessoa se deixa levar por ele, né? Isso pode acontecer de várias formas. Se você é uma pessoa muito estressada, se você fica muito triste, você tem a predisposição de ficar doente. De alguma forma você vai ficar doente. Alguma alergia, alguma gripe, imunidade baixa, enfim. Então, a saudade, a perda, né, faz a pessoa ficar mais sensível. O corpo começa a achar formas de lidar com aquilo e por isso que a pessoa começa a ficar fraca fisicamente. Então faz todo sentido isso aí, né? Não se entregar, e eu acredito também que nesse momento, né, tão frágil, né, a presença também da família, a presença de outras pessoas é importante. Eu digo isso porque eu vivi isso recentemente na minha família. Meus avós tinham 53, 54 anos de casado. A minha avó faleceu. E aí a gente fala assim, meu Deus, o que vai acontecer com meu avô? Né? A gente pensa nada, daqui a pouco ele também vai falecer. Mas o fato de ter a família perto, de ter ajudando ele ali, então não deixou ele se entregar para aquilo. No início ele estava quase indo, né? Estava bem fraquinho. Mas depois ele começou a se reerguer pelo fato de ter esse apoio, né? Então também para mostrar, calma, ela foi, mas você ainda está aqui, continua, né? E a gente está vendo esse desenvolvimento dele, né? É impossível não sentir, mas tem que saber lidar com isso, porque muda toda uma rotina. Eu fico imaginando, 73 anos de casado, muda-se uma rotina totalmente. E quando se casa, os dois se tornam um. Então é natural que se sinta, e muito, dependendo da maneira como acontece, mas se a pessoa estiver bem amparada, ela vai conseguir a jornada dela. E principalmente um segredo, né, para você ter em mente, é você não entregar, você vai ficar surpreso no que nós vamos falar agora, mas você não entregar o seu coração para ninguém. Você não pode entregar o seu coração para uma outra pessoa. Como assim, Renato? Vocês são professores da escola do amor. Como assim? Você não entregou o seu coração para Cris? Não, meu coração eu entreguei para Deus.
O meu coração eu entreguei para Deus. Ela é minha esposa, sou fiel a ela, nós somos um do outro, comprometidos 100%. Mas o meu coração está com Deus, que é o único que pode guardar o meu coração e nunca vai morrer. E nunca vai me deixar. Então, existe esse seguro, né? Essa segurança aqui dentro, que não envolve, não tem nada a ver com você não se dar ao outro no relacionamento, mas tem tudo a ver com você não colocar a sua vida na mão de uma pessoa que não tem condições de garantir a sua vida. Um dos dois vai, cedo ou tarde. Se não, a probabilidade de irmos juntos é pequena. Um dos dois vai primeiro. Então, não queremos jamais que o outro deixe de viver por causa da partida do outro. E eu volto a dizer, Neto, como nós falamos em outro programa, né? Você vê que isso é felicidade. Você ser feliz é você ter essa segurança. Para onde eu vou, porque a pessoa que coloca o coração dela em qualquer outra pessoa, ela vai automaticamente se tornar insegura. Porque aquela pessoa, ela pode trair, ela pode morrer, ela pode adoecer, ela pode mudar de ideia, né? E você não tem como mudar isso, você não tem como controlar isso. Então, você só é feliz de verdade quando você coloca o seu coração em Deus. Porque aí você está segura. Se aquela pessoa, se o Renato fizer qualquer coisa, se ele me machucar, eu vou até sentir, mas não vai acabar com a minha vida, porque meu coração está em alguém que não tem como me decepcionar, né? Ele não vai deixar a pessoa ficar abalada, né? Por mais que ela passe por aquele momento difícil, pelo coração dela estar em Deus, ele não vai deixar que ela se abale, ele vai dar força. E o que isso dá é uma segurança muito grande, né? De você saber que o que acontecer com você, o que acontecer com o seu casamento, o que acontecer ao seu redor não vai te abalar, né? Porque você tem essa segurança em Deus. As pessoas acabam colocando essa segurança em coisas e pessoas. Coisas e pessoas passam. Só Deus não passa, né? Mais uma razão para investir na sua fé. Bom, muito obrigado, Cíntia Cucato. Obrigado. Até a próxima aqui com os professores também da Escola do Amor. Bom, e chegou a hora do desabafo aqui na Escola do Amor. Tem algo errado no seu relacionamento que está preso aqui na sua garganta? Então aproveite e solte o verbo. Vamos ver quem foi o primeiro aluno que quis entrar na nossa cabine do desabafo para botar para fora tudo o que estava incomodando. Vamos lá. A senhora pode abrir, sentar e fazer o seu desabafo. Tá joia. Serginho, eu sei que a gente, quando namorava, você era o super-homem e eu a Loislene. Hoje não, hoje eu sou enfermeira, trabalho muito, estou muito cansada. Quando eu chego em casa, ainda tenho que arrumar a casa, porque você não me ajuda, não lava a louça, não faz nada, só quer ficar deitado. Eu já não aguento mais, tá bom? Me ajuda aí. O meu desabafo é sobre o meu marido. Pão duro, ignorante, chato, ranzinza, quase 32 anos de casada, não libera o cartão de crédito, não libera a senha, não libera nada, nada. Muito pão duro, viu? E eu tenho que ficar suportando ele todos esses anos. Olha, se alguém quiser de presente, pode levar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ianca, eu tenho 22 anos, eu sou casada há 6 anos. O nome do meu esposo é Naldak. E é assim, a gente sempre foi um casal meio inseguro. Eu sempre quis fazer academia, mas aí o meu medo era o quê? Eu fazer e ele também fazer. Um certo dia eu notei muitas diferenças no corpo dele. Ele estava um pouco mais forte, estava me buscando num serviço com vestes diferentes, tipo tênis, regata, bermuda, trajes de academia. Só que aí eu falei, não é possível que ele tá fazendo academia. Aí foi indo, ele desenvolvendo, pegando o corporal, eu falei, ele tá fazendo academia sim, não quer me falar, com medo de eu fazer. Eu comecei iniciando, fazendo umas caminhadas no meu bairro e me inscrevi na academia. Resumindo a história, eu vou fazer 4 meses quase de academia e ele tá lá, parou, relaxou, saiu da academia, não aguentou e eu tô aqui linda, bonita, maravilhosa e me cuidando cada vez mais. Meu nome é Silvana, a minha profissão é dona de casa hoje e antes eu trabalhava para fora, tinha mais um motivo.
Então eu conheci o Geraldo que se transformou no amor da minha vida. Só que, passado o tempo, o nosso casamento foi esfriando, as coisas foram acontecendo, o tempo foi muito pouco para nós dois. Eu tô muito triste. Então, esse recado eu queria mandar pro Geraldo. Geraldo, eu ainda sou o amor da sua vida. Eu ainda sou a pessoa que te ama muito, me procura mais amor, fica mais do meu lado. Eu te amo, presta atenção em mim. Eu te quero muito. Aqui é o meu desabafo. Ô, Geraldo, volta, Geraldo. Eu gostei de ouvir o jeito que ela fala o nome dele. Quando ela fala Geraldo, ela bota um mel na voz. O Geraldo. Você Foi vê desabafo. que as pessoas, elas têm muita coisa para colocar para Dentro, fora, né? E você vê que tudo isso é porque elas não conseguem falar sobre esses assuntos com o parceiro. E se tão somente se esforçassem um pouquinho mais, né? E também, é claro, o parceiro se esforçasse para ouvir um pouquinho mais, tanto poderia ser evitado em um relacionamento. Tanto como aquela esposa ali que reclamou de 32 anos de casamento e lamentando 32 anos de vida, foi um desperdício, não valeu de nada. Pedindo alguém para tirar ele da vida dela. Pois é, quem quiser levar, pode levar. Quer dizer, que vida é essa, né? É uma péssima propaganda para o casamento, mas eu vou reforçar aqui. Não há nada de errado com o casamento, e sim com muitas pessoas que não sabem se conduzir dentro de um casamento. Aí é que está o problema. Então, uma das coisas que precisamos aprender muito é dialogar, é falar, expressar o que estamos realmente pensando, sentindo e ouvir também do parceiro. E isso que você falou, né, de aprender a dialogar, né? Porque não é só dialogar. As pessoas querem falar muito, né? Eu tenho certeza que todas essas mulheres aí, elas já falaram tudo isso, todas as reclamações, elas já falaram para os maridos delas. Mas nada não funcionou. Por quê? Porque às vezes não sabe falar. Você não sabe falar, né? Por exemplo, se eu reclamo aqui, pensar numa coisa que, Renato, você poderia pelo menos, pegar esse copo d'água, colocar, né, ali. Se eu falar assim, nós vamos ter um problema. Então, muitas pessoas falam, mas eu só falei para ele colocar o copo no... Sim, mas o jeito que você falou, o tom que você usou foi errado. Então, não é só você dialogar, você falar o que está errado no seu relacionamento. É saber falar o que está errado no seu relacionamento. Bom, agora vamos ao nosso tema central de hoje. Machão ou inseguro? Você sabia que o machismo, em geral, tem como base a insegurança do homem? Você vai conhecer a história do Fernando e da Lise e nós vamos usar o exemplo deles para analisarmos esse problema tão antigo e tão atual ao mesmo tempo, o machismo. O Fernando cresceu numa cidade do interior de Alagoas. O pai dele era filho de militar e bastante rígido. Na casa deles, quando o pai falava, todos tinham que obedecer, inclusive a mãe. Os meus pais eram excepcionais, mas eu via a questão de problema de casamento no sentido de, às vezes eu via a forma que ele falava com minha mãe, às vezes eu via minha mãe um pouco triste, um pouco abatida pelo fato de ele ter recebido uma reprimenda dele, coisa do tipo. Mas eu achava isso comum, eu achava isso normal e achava que o casamento funcionava dessa forma. Com 14, 15 anos eu tinha aquelas paquerinhas, mas eu comecei a namorar com 16. Com 16 anos eu tive um relacionamento de 3 anos, fui fracassado por causa de ciúme. Eu era muito ciumento. Todo relacionamento começava assim, eu era muito carinhoso, eu fazia de tudo, eu vivia em função praticamente da pessoa. Mas ao mesmo tempo eu começava aos poucos a impor. E normalmente as meninas iam aceitando. Começava a aceitar, por exemplo, não falar mais com determinado amigo porque me gerava ciúmes. Começava a não querer mais para uma viagem de família porque ia passar muito tempo longe de mim. Então era assim que eu também pensava. Quando eu via, por exemplo, eu não gostava de beber nem nada. E quando eu pensava em começar um relacionamento com uma menina que começou a beber, eu já não queria mais. Eu já cortava. Andelise nasceu em Maceió, capital de Alagoas. Foi criada apenas pela mãe, já que o pai foi embora quando ela era apenas um bebê. Por isso, cresceu sem acreditar no casamento. A minha mãe, assim, ela até me apoiava, que eu
formasse uma família, me casasse, mas para minha própria proteção, ela sempre falou assim, olha, o seu casamento é o seu emprego. Então, assim, mesmo que você tenha um relacionamento, você tem que ter sua casa, seu carro, seus bens, e no momento que você achar que não está dando certo aquele relacionamento, você simplesmente diz assim, ó, a porta está aberta, pode sair, porque a casa é minha, o carro é meu e pronto. Quando eu estava perto de me formar, já estava no finalzinho da faculdade, no penúltimo período da faculdade, e aí eu conheci meu esposo, Fernando. E foi durante uma discussão sobre carreira que a Anderlise chamou a atenção do Fernando. Estava com um amigo de faculdade, um colega de faculdade, que é um amigo em comum da Lise. E ele parou para conversar um dia com ela na saída da faculdade, na lanchonete. E no momento que eu estava falando sobre a Constituição, ele chegou e disse que eu estava errada. E começou a discutir comigo. Quem é esse menino que veio falar besteira aqui? Comecei a entrar na conversa, daqui a pouco meu amigo foi saindo da conversa e ficou só eu e Lise conversando. E eu nunca fui muito de me chegar assim, eu não era uma pessoa muito comunicativa, eu era muito fechado. Mas ali eu comecei a conversar com ela, a gente começou a se dar bem. E aí eu comecei a me soltar realmente com ela. Aí um dia, esse amigo em comum, ele começou a falar, rapaz, você viu que a Lise se interessou em você, por que você não chega nela, por que você não conversa com ela? Aí eu dizia, rapaz, eu acho que ela não vai ver nada em mim, porque eu só sou um estudante, então, e ela já estagiava no escritório, então pra mim, ela não queria nada com um rapaz mais novo. Pra mim ela era advogada e eu era um estudante só. Eu nem me sustentava, meu pai que pagava minhas contas. E aí a gente começou a conversar e tudo mais, e a gente acabou marcando de se encontrar, que ela disse que era aniversário no outro dia dela. Aí no outro dia eu fui lá, eu já fui decidido. Hoje eu vou pedir pra namorar com ela. Te trouxe aqui porque eu queria conversar melhor contigo. Ah, é? Lá deve estar muito barulho, não? É, verdade. Tá bom. Eu preciso dar seu presente, né? Meu presente? Sim. Ainda bem que agora encontrei você. Quando eu vi que era a hora, aí eu pedi pra namorar com ela. E ela me disse não. É que assim, não é que eu não queira, é que agora não dá. Eu quero terminar minha faculdade, fazer meu mestrado. Eu preciso focar na minha vida profissional, eu não tenho tempo pra isso. E ele insistiu tanto, ele falou assim, olha, você nunca teve realmente ninguém do seu lado, então agora você vai ter alguém do seu lado. E aí eu acabei aceitando. Tá bom, a gente pode tentar sim. Eu vou te dar uma chance. Dê a mão aqui. Que lindo. No começo foi conto de fadas, né? Um gesto que ela fazia, um amigo que ela tinha, eu comecei de forma discreta no começo. Esse amigo eu não gostei muito. Aí eu explicava, eu convencia, eu tinha todos os argumentos do mundo. E eu sempre convencia ela que ela estava errada. E aí, sempre que alguém vinha ao meu encontro, na rua, no shopping, em qualquer canto que a gente tivesse, viesse alguém me abraçar, falar comigo, ele já fechava a cara, já me puxava. Às vezes eu até colocava a mão na frente para que a pessoa não tivesse acesso a mim. Quanto tempo, Lise? É verdade. Você tá bem? Tô bem, e você? Tô bem. Viu, se me meter em encrenca hoje, será que eu posso chamar a doutora Alice pra me defender? Então... Namorado dela. Muito prazer. Prazer. No meu relacionamento eu pensava assim, eu nunca vou gritar com ela. Porque na minha cabeça era assim, no dia que eu gritar com uma mulher é porque eu não consigo mais conversar. Então eu fazia algo pior do que gritar. Que eu começava a falar menos e dar um gelo. Era o tratamento do gelo que eu dava nela. E aquilo eu ficava parada sem reação porque eu era muito comunicativa. Então, assim, ele estava ofuscando, estava sufocando a minha personalidade. Eu sabia que ele tinha um ciúme que não era normal de um relacionamento. Era um ciúme muito impulsivo, era um ciúme muito exagerado. Então, isso acabou prejudicando o relacionamento deles. Quando ela falava sobre trabalho, que ela ia conversar com o juiz, ela ia conversar com o promotor, ela ia conversar com o pessoal da justiça, da vara, tal, do fórum, aí ela começava a explicar as coisas, ela começava a dizer... Eu pensava, poxa, é numa dessas que ela vai conhecer alguém. Alguém que não é, por exemplo, alguém, um bicho do mato do interior. Alguém que, se ela olhou em mim inteligência, é muito mais fácil ela se interessar por um advogado. Até porque a minha visão era, um homem sempre vai casar com mulher mais nova, nunca mais velha.
isso me tornava muito seguro. Isso trazia uma insegurança que na época eu não via. Está aí a fórmula, né, Renato? Uma das fórmulas... Aliás, eu vi duas fórmulas, né? Que tanto ele tinha duas fórmulas e ela uma. Ele tinha a fórmula de... Ele cresceu num lar em que o pai mandava, né? Ele era aquele tipo general que as coisas meio que controlava a situação, então ele viu aquilo como referência. Então eu tenho que ser um homem assim, controlador, né? E a questão dele começar a namorar com uma pessoa que já estava um pouquinho mais avançada na carreira, né? E a idade, que também fazia ele se sentir inseguro e querer provar para ela que ele é mais que ela. E que nunca foi controlada por nenhum homem. Né? Não tinha tido que é pai. Outra fórmula. E treinada pela mãe a entender que marido dela era o emprego. Então você pode imaginar no que deu isso aí. Bom, no próximo bloco você vai saber como que o ciúme do Fernando acabou fazendo a Lizzy ficar até doente. É rapidinho, não saia daí. Você sabia que metade das pessoas que se divorciam se arrependem de não ter tentado um pouco mais salvar o casamento? Ninguém casa para se separar. Mas, às vezes, parece não ter solução. Espere, você ainda não tentou de tudo. O livro Casamento Blindado já ajudou milhões de casais no Brasil e no mundo a evitar o fim da relação. Mesmo se o parceiro não quer mudar ou parece irredutível, dê a si mesmo esta chance. Leia Casamento Blindado 2.0. O seu casamento à prova de divórcio. Nas livrarias ou receba em sua casa pelo site casamentoblindado.com. Como vimos antes do intervalo, a insegurança do Fernando fez o namorado romântico se tornar um machão controlador. A Lizzy, que era comunicativa, né, enturmada, agora era uma mulher sufocada e anulada. Sabe o que aconteceu? Ela entrou em depressão. Acompanhe agora a segunda parte da história, porque na volta eles estarão aqui com a gente no palco para contar como que eles conseguiram virar esse jogo. Eu conseguia enxergar que ele era machista, que ele era inseguro, que ele era ciumento. Só que eu não conseguia me desprender daquele relacionamento, por mais que eu achasse que aquilo estava me fazendo mal. Mas aí eu pensava, não, mas eu gosto dele, mas eu quero consertar, eu quero fazer mudar. E aí eu ficava naquela dúvida entre terminar, entre ficar. Eu cheguei a aconselhar a Anderlize, né, a terminar o namoro. E até ao extremo eu falei para ela escolher ou a mim, a casa, ou o namorado dela. E a minha mãe me colocou para fora de casa e disse assim, agora se vira. Você não quer ele? Vai morar com ele. E assim, foi um ponto muito difícil, porque se eu já estava num relacionamento que não era fácil, imagine não ter o apoio da família. A gente não tinha como ela ir morar comigo na época, primeiro porque quem pagava o meu aluguel era o meu pai. Meu pai já não estava a favor desse relacionamento, porque ela achava que uma menina de Maceió não ia ser muito adequado. Ele achava que certos posicionamentos dela ela não era adequado também para mim. Sem ter onde morar, a Anderlize foi para a casa do irmão. Dormia num quartinho que antes era destinado aos pássaros. Não aguentou por muito tempo. 6 meses depois, pediu para voltar para a casa da mãe. Teve um dia que o pessoal da faculdade se reuniu para se reencontrar. E a gente foi para esse restaurante, bar, né? E aí foi todo mundo se divertir. E ela começou a conversar comigo. Para ir conversar, ela já tinha que pedir permissão. Ela já vinha, todo com jeitinho, me preparando. E eu disse, mas você vai para um barzinho? Eu não lhe conheci no barzinho. Se eu quisesse namorar com uma mulher que frequenta barzinho, eu tinha ido para um. Eu não frequento barzinho. Eu deixei, vamos dizer assim, mas já com a pulga atrás de orelha. E aí, de repente, começou a passar a hora. Aí deu 8, 9, 10, 11 horas da noite. E eu dizendo, poxa, ela não vai chegar, sendo que ela tinha acabado de chegar. O pessoal marcou tarde e tudo mais. Oi, Fê. Sim, tô aqui. Eu te falei que eu vim encontrar os amigos da faculdade. Eu sei que são 10 horas, mas é que eu acabei de chegar. Tá bom, eu não vou demorar muito, não. Tá certo. Beijo, tchau. Nossa, Lizzy, não sei como é que tu aguenta essa marcação cerrada do Fernando. Eu nem achei que tu vinha. A gente vive te chamando cada vez mais, é sempre uma desculpa.
Tudo por causa dele, a gente sabe disso. Olha, Júlia, eu não sei o que tá acontecendo com ele. Tá cada vez pior. E assim, eu tinha acabado de chegar. E eu tava curtindo, né, com os meus amigos, reencontrando meus amigos. E ele chegou lá, me puxou pelo braço e vamos pra casa. Bora, já deu sua hora. Fernando, não precisa disso. Eu não tava fazendo nada demais. Tava com os meus amigos da faculdade. E aí foi o caminho pra casa, eu calado. Ela esperando eu receber uma bronca, ela esperando eu gritar e tal. E eu só dava aquele tratamento de gelo. Porque no fundo eu dizia assim, poxa, passou hoje. Mas outro dia, se eu não tivesse chegado, alguma coisa podia ter acontecido. Era assim que funcionava na minha cabeça. Então, era uma tristeza que eu não sabia como consertar isso. À medida que eu ia me impondo mais, ela ia começando a ficar mais triste, ela ia começando a ficar mais para baixo. Já não sorria mais como antes, ela já não tinha mais a mesma graça de ir para os cantos. Às vezes eu que chamava ela para ir para um canto e ela dizia assim, não, vou ficar em casa. E assim, eu chorava muito. Eu percebi que eu comecei a realmente entrar num estado depressivo, porque assim, não queria mais sair. Queria ficar dentro de casa, naquele lugar, no meu travesseiro e ficava pensando na vida, o que é que eu estava fazendo dela, porque eu estava me anulando tanto. Eu comecei a me incomodar de um jeito que dizia assim, poxa, eu tô fazendo mal para essa menina, eu tô fazendo mal para ela. E aí o que acontece? Eu já estava cansado daquilo. Já fazia mais ou menos um ano e toda vez que eu encontrava com ela agora era chororô. Eu não precisava fazer nada. Eu chegava, ela estava chorando. Se eu falasse qualquer coisa, sobre qualquer assunto, ela começava a chorar. A Derlize não me falou que estava deprimida. Eu vi nas atitudes dela dentro de casa. Ela dentro do quarto, chorando o tempo todo. Eu temia muito o que poderia acontecer com ela, porque ele tem um ciúme muito doentio. Eu não me enxergava como um homem machista, porque eu sempre olhava para a parte que eu fazia por ela. Eu sempre olhava como eu tratava ela bem em parte do tempo, né? Eu fazia de tudo para ela, eu me sacrificava, eu juntava dinheiro para poder dar o melhor para ela, mesmo ainda sendo só namorado. E, para mim, como eu estava conduzindo o meu relacionamento com ela, era a forma correta. Era a forma que tinha que ser. Se eu desviasse para outro lado, aquilo que estava errado, aquilo que ia ser nocivo para o nosso relacionamento. E eu acabava, muitas das vezes, não enxergando que o nosso relacionamento estava sendo fracassado. Que a gente precisava de ajuda, a gente precisava realmente de um norte, porque da forma que estava fazendo, não estava se dando bem. E eu já comecei a pensar, o problema não são elas, o problema sou eu. O problema foi que eu não nasci para ser feliz no amor. Eu não nasci para ter um bom relacionamento, eu nasci realmente para sofrer. Com tantas brigas, o namoro já estava desgastado. Só que eles não tinham coragem de terminar. Numa dessas, o Fernando foi fazer uma viagem e acabou conhecendo uma pessoa. E eu disse assim, nem que eu dei só um beijo nessa menina, mas eu vou criar coragem depois disso de terminar. E eu fui e tal, dei só um beijo na menina. Eu disse, agora estou pronto, agora eu vou conseguir terminar, porque eu já errei. Quem errou agora fui eu. Agora eu posso terminar. O que foi? Tem alguma coisa diferente em você. O que aconteceu? Sabe o que é, Lizzy? Eu te traí com outra menina. Você me traiu? Sim. Pronto, aí meu chão abriu, né? Porque se aquilo já estava me fazendo tão mal, já estava tão insuportável, e aí o que eu mais tinha medo e o que eu mais ouvia, que homem ia te trair, que homem ia te frustrar, ia te decepcionar, aconteceu. Mas eu não esperava isso de você. Nem eu, Lizzy. Mas sabe o que é? Você não é a mesma mulher que eu conheci antes. Não é a mesma mulher que eu conheci, alegre, feliz. Você estava muito para baixo. E eu não vi outra solução a não ser terminar o namoro, mas eu não sabia como fazer isso. Só que a gente se gostava muito, então a gente pensou assim, vamos tentar consertar? Que a gente fez de tudo errado lá atrás, vamos tentar consertar. Bom, agora é hora de saber como é que o Fernando e a Lizzy saíram dessa aí, né? Que eles acabaram de descrever. Sejam bem-vindos, Fernando e Lizzy. Obrigada, boa tarde. Quer dizer, vocês então decidiram ter uma conversa aí depois dessa descoberta da traição, você quis terminar. Como é que foi essa conversa que vocês tiveram? É porque, de alguma forma, a gente tinha um sentimento muito grande um pelo outro. Então, assim, a gente queria fazer aquilo dar certo. Mas a gente não sabia como, porque as nossas bagagens faziam com que tudo desse errado. Mas a gente pensou, não, vamos tentar a última coisa.
E aí, na palestra, a gente aprendeu, né? Como ia fazer consertar isso. É porque, assim, a parte do relacionamento que funcionava era muito gratificante. A gente se apoiava muito em parte do tempo. Só que tinha aqueles problemas que estavam acabando com o relacionamento. E a gente já tinha tentado de tudo. Já tinha tentado do meu jeito, chegou a tentar do jeito dela, mas não estava funcionando. A gente viu que precisava de ajuda, a gente precisava de um norte, porque a bagagem que a gente tinha, o conhecimento que a gente tinha não estava funcionando. Porque o que havia dentro de vocês dois, é importante aqui enfatizar, o que havia dentro do Fernando e dentro da Lise impedia que os dois dessem certo, a despeito dos sentimentos que eles tinham pelo outro, né? Ele, com essa maneira insegura de ser, queria dominar, queria impor, achava que ele ia ser trocado, que ela iria traí-lo. Então, chegou ao ponto de achar, bom, já que eu não dou certo com ninguém, o problema sou eu, não nasci para ser feliz. Quer dizer, com essa ideia, chegou ao cúmulo de dar um beijo numa menina para ter razão, para terminar com a Lise. As coisas assim são meio difíceis de entender, às vezes, que as pessoas fazem. Eu pensava assim, porque eu sempre cobrava que ela fosse muito certinha. Então, eu gostava tanto que quando a gente conversava sobre terminar, a gente desistia. E eu dizia, não, se eu der uma causa realmente, se eu der uma falta grave, eu tenho certeza que eu não vou voltar atrás. Porque eu não vou conseguir olhar pra ela mais, eu vou dizer, pronto, já acabou. Eu acho que o que ele esperava era que eu conseguisse ter a coragem de terminar. E aí eu não tive essa coragem, né? E o que vocês fizeram, assim? Vocês falaram aí que vocês fizeram de tudo pra resolver. O que vocês fizeram? Eu tentava imaginar o que era que estava dando errado. Então, assim, na minha personalidade, eu pensava, não, eu tomo a frente demais, então agora eu não vou tomar a frente de nada. Então, aí eu, de repente, me omitia de tudo. Eu via, não, mas não tá dando certo, porque nem eu faço, nem ele faz. E as coisas ficam paradas. Não, então eu vou começar a tomar a frente de novo. No caso dele, aí ele dizia, não, então agora eu vou fingir que nada tá acontecendo, então quando alguém chegar perto, vou ficar na minha. Mas a gente não consegue porque é visível. Quando você tem aquilo dentro de você, na hora que vai acontecer algo, você já fecha a cara, é imediato. Por mais que você se controle, não tem como. Eu fazia um acordo com ela, eu dizia, pronto, tá bom, vou tentar do seu jeito. Eu vou fazer o seguinte, quando acontecer isso, eu não vou falar mais nada. Vou ficar quieto, vou ficar na minha, eu não vou mais nem comentar. Você nem vai ver, nem vai perceber. E eu jurava que realmente ela não percebia. Que ela, quando tocava um assunto, eu já ficava com a cara fechada. Já chegou vezes de eu chegar e buscar ela, porque ela falou algo que eu não gostei, que até como a gente tava conversando, foi uma bobagem tão grande que eu nem lembro o que era. Eu disse, tá bom, você vai ficar em casa, você vai pensar no que você fez. E eu vou pra casa, vou ficar quieto agora. Hoje não é dia de sair, hoje não era um dia bom. Quer dizer, não resolvia nada, né? E nesse caso que ele tava falando, é porque normalmente quem discutia a relação era muito ele. Então ele chegava, senta aqui. Aí foi nessa época que ele falou, pronto, eu não vou mais discutir a relação. Mas ele não conseguia. Era mais forte do que ele. Porque a pessoa, às vezes, ela diz assim, eu quero mudar, eu vou ser diferente, agora eu vou ser diferente. Mas ela não consegue ser diferente por muito tempo, porque não resolveu o problema, a raiz, o principal, as bagagens que vocês falaram. Então, quando não resolve o principal, a mudança é temporária, a mudança é superficial e logo volta. E às vezes volta pior, porque você fica mais frustrado ainda por ter tentado e fracassado. E eu fico pensando, Renato, na Lise, porque se você ouviu a sua infância toda, a sua mãe falar que você tinha que se casar com o seu trabalho, né? Porque o homem, isso e aquilo. Toda vez que vocês tinham problemas, você lembrava. Eu imagino que você lembrava da sua mãe falando isso. Minha mãe estava certa. É porque aí eu imaginava, não, então o que ela falou tá acontecendo, então ela tá certa. E aí isso contribuía para a sua reação, né? Porque você, sem querer, você acabava também fazendo coisas para mostrar para ele que quem manda é você, né? Exatamente. Ninguém manda em ninguém, né? Mas porque você já tem um medo, né? Dessa pessoa, desse homem mandar em mim. Eu já tenho medo dele mandar em mim. Então eu vou aqui, eu vou lá, eu vou curtir, eu vou numa festa que ele não gosta, eu vou lá, eu vou fazer o que eu quero para mostrar para ele que quem manda aqui sou eu. Já estava dentro de você. Então você tinha comportamentos que você não estava fazendo nada de errado. Mas era só para tirar dele essa reação, para você mostrar para ele que você que mandava em você, né? A minha atitude causava a reação que eu não gostava. Mas aí a gente pensa que aquela atitude que a gente vai tomar vai colocar aquela reação que a gente quer. E até só mostrar para ele, olha, eu sou assim, você gosta de mim, então você vai aceitar assim, me aceitar assim.
Quer dizer, vocês dois foram programados para fracassar no casamento. Essa é a realidade. Vocês dois, pelo que aprenderam, pelo que assistiram em casa e aprenderam com respeito a casamento, na verdade foram preparados para fracassar no amor. E é o que aconteceu. Exatamente. Né? Foi exatamente o que aconteceu. Agora, vocês reconheceram em um momento que precisavam de ajuda. Quem que foi que veio primeiro ou foi algo combinado? Vocês tomaram conhecimento das palestras? Como é que vocês buscaram essa ajuda? Não, tinha um amigo que a gente tinha em comum que começou a insistir. A gente já tinha tentado várias formas e não tinha dado certo. E aí o que aconteceu? Ele chamou para a palestra. Ele começou a falar da palestra, rapaz, bora, tal. E a gente começou meio receoso. Isso aí é coisa de autoajuda, não vai ser pra gente. E insistiu, até um ponto de a gente começar a amizade começar a ficar abalada. Disse, vamos fazer esse favor para ver se ele para. E aí, assim que a gente chegou na palestra, a gente começou a ver casos da gente. Pessoas que estavam com situações parecidas com a da gente e conseguiram resolver. Conseguiram dar a volta por cima. Eles contavam resumidamente, mas eles disseram, a gente já passou por isso, a gente já passou por aquilo. E hoje não, hoje a gente tá bem. Hoje, assim, poxa, se serviu para eles, então pra gente deve servir. Não custa nada tentar. A gente se gosta tanto, a gente já tentou de tanta coisa, então vamos tentar isso aí. Se der certo, tudo bem. Se não der certo, pelo menos a gente tentou. Aí, vindo das palestras, foi quando a gente teve essa direção de exatamente, olha, a mulher está errando nisso. Não, o homem normalmente erra nisso. Não, então agora vamos trazer para o nosso relacionamento. O que cada um está errando? Aí é quando a gente percebe que a gente é egoísta, aí é quando a gente percebe que tem momentos que não adianta você falar porque as palavras não voltam atrás, não adianta jogar na cara porque aquilo vai machucar. Então, é procurar a raiz, que é o que a gente mais ouve, né? Procura a raiz do problema, não adianta, né, só por cima. Porque por cima, a raiz está ali e vai voltar à árvore. Não, tem que arrancar com a raiz inteira. E o que vocês aprenderam, assim, que foi mais útil individualmente, que beneficiou o relacionamento, que consertou esse problema da sua insegurança e o seu problema de também resistir à figura do homem? Eu percebi que eu não precisava ser o homem da relação. Porque era exatamente o que eu fazia. Eu não percebia que eu fazia isso, mas eu era tão independente, tão pra frente, tão assim, sem perguntar o que ele estava achando. Então eu parei, não, eu tenho que mudar esse pensamento. O que eu aprendi, eu tenho que começar. Não é fácil, porque aquilo já está tão dentro de você que tem hora que você pensa em fazer diferente, mas você faz a mesma coisa de sempre. Eu falei, poxa, eu errei. Não, vou consertar, da próxima vez vou acertar. Então, assim, toda aquela bagagem que eu tinha de independência, de querer ser basicamente um homem. Eu não era uma mulher, eu era um homem. Eu podia ser por fora uma mulher, mas as minhas atitudes eram de homem. Porque, como a minha mãe tinha me ensinado, não podia ser frágil, não podia ser fraca. Então, eu tinha que ter, né, a viralidade, né, o machismo dentro de mim. E aí foi a coisa assim, digamos que era o ponto-chave para dar início a ter um bom relacionamento com ele. E para mim, assim, primeira coisa é que eu era muito ciumento e eu não me via como inseguro. Eu não me via como uma pessoa que não se dava valor. E aí a primeira coisa que eu entendi foi isso. O que acontecia é que eu não me dava valor. Eu não enxergava o que ela começou a enxergar em mim um dia. Eu não conseguia ver isso. Quando eu comecei a ver isso, eu comecei a me dar valor e eu comecei... Peraí, eu não preciso ficar cercando ela. Eu sei o valor que eu tenho. Ela vai olhar pra mim, ela vai querer continuar do meu lado. Isso foi a primeira coisa. Segundo foi que eu parei de jogar o problema pra cima dela. Que toda vez que ela vinha chorando, no começo principalmente, eu dizia, o problema é seu, você tá chorando, eu tô bem, eu tô tranquilo. A ponto de eu dizer assim, a gente não vai dar mais certo, tem que terminar, porque você só vive chorando. E eu não via que era eu que tava fazendo. Então, eu entendi que eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que ver o que é que eu tô errando, onde eu tô errando, por que eu tô errando, como, e eu tenho que corrigir a minha parte. Com o tempo, o resultado vai vir. Vocês têm quantos anos? Eu tenho 28. Eu tenho 27. 27. Quer dizer, aos 28 e 27 anos, vocês podem dar aula de amor inteligente, né? Hoje. E assim, é tão interessante isso, que as pessoas que estão ao nosso redor
percebem essa mudança. Quem estava mais próximo percebe essa mudança que foi uma mudança assim radical. Não foi do dia para a noite, foram. E nem foi fácil, né? Com o tempo, a gente foi aprendendo, foi errando e aí não, vamos consertar. Mas hoje como é que assim você perdeu muito da sua personalidade que você tinha de ser o homem da relação, né? Como é que você se sente essa mulher da relação hoje? Hoje eu me sinto mais amada, porque eu abro a porta para receber um carinho. Eu abro a porta para ser a mulher. E eu vejo a importância da mulher, ela ter o seu papel. Porque assim, quando eu faço as coisas para ele, eu faço com o maior amor. E hoje eu pergunto, você quer o quê? Você quer como? Mas eu não vejo isso mais como algo de fraqueza, de fragilidade. Não, eu vejo que é algo que é um equilíbrio. Ele conseguiu estar no lugar dele, eu consegui estar no meu lugar e a gente vive de uma forma em paz, dentro de si. É uma paz de dizer assim, não, agora tá tudo bem. Não que não venham os problemas, porque no dia a dia sempre vai surgir coisas diferentes, até porque como a gente tá tão novo, o casamento ainda vai durar muito tempo. Eu sei que vão surgir coisas, mas a gente aprendeu realmente a colocar as coisas, vamos dizer assim, num telão e não, vamos olhar o que é que está acontecendo. Vamos pontuar cada coisa e saber que eu não preciso ser mais do que ele. Eu não preciso estar batendo de frente com ele para eu ser eu mesma. E nem ficar querendo que ele ser igual, né? Como você disse, ser um homem da relação ou vice-versa, porque, contrário do que as pessoas dizem aí fora, nós nos atraímos por aquilo que a gente não tem, por aquilo que a gente não é. Se eu quero forçar uma pessoa a ser igual a mim, ou eu quero cumprir o papel da outra pessoa, eu não vou ser feliz e vou fazer a outra pessoa infeliz também no relacionamento. E aí aquela pessoa vai perder totalmente a atração. Exato. Aí vai acabar. Bom, parabéns a vocês por terem se acertado, né? Aprendido o amor inteligente. Entendo que vocês também leram o livro Casamento Blindado, também foi muito útil para vocês. Foi um manual pra gente, né? A gente parava, ele normalmente trazia o livro para mim e colocava, não, olha, aqui está dizendo que tem que se tratar como uma empresa. E aí ele ia pontuando. Já ao meu lado, quando eu li o livro, eu pensava assim, eu tenho que deixar de ser sentimental. Eu tenho que deixar de simplesmente só explodir ou só chorar. Eu tenho que parar, pensar. Não, eu tenho que usar o raciocínio. O que é que aconteceu? Vou conversar com ele, com jeitinho, sem colocar o dedo na cara, sem simplesmente jogar o passado. A gente segura, né? Prende a língua. A gente lendo o livro, a gente percebeu uma coisa. Que a gente até começou a acostumar a dizer isso. O problema não é o problema. O problema é como você resolve ele. Porque normalmente a gente fazia assim, a gente pegava o problema e jogava pra ela jogava pra mim. E a gente ficava nesse bate-bola, quem que tá mais errado? E a gente começou a aprender, lendo no livro, a gente aprendeu que a gente tem que jogar o problema no canto, juntar nós dois pra poder resolver. Às vezes é difícil, às vezes é complicado. Agora se tornou mais fácil porque a gente pegou o jeito. Mas no começo era muito complicado, porque eu vinha com um livro pra conversar e ela já ficava com aquela raiva. Vocês estão casados há quanto tempo? A gente vai fazer 4 anos de casado agora e 7 anos juntos. 4 anos e feliz. 4 Muito anos. feliz. Na verdade, a gente estava namorando quando começou as palestras. Quando a gente casou, a gente já casou indo para as palestras, já casamos na palestra. Então, assim, a gente já estava esperando, a gente sabia o que vinha no casamento. Então, no casamento, a gente não teve grandes problemas em questão de compatibilidade. E o livro não pode deixar de ser um manual. Exato. Aliás, eu quero deixar, então, bem claro para os nossos alunos em casa que nós estamos falando de 2 ferramentas principais aqui que ajudaram o Fernando e a Lise. O livro Casamento Blindado, aqui no 2.0, que você está vendo agora, e as palestras que eles vieram participar, que nem acreditavam que ajudaram alguma coisa só para o amigo parar de encher a paciência, né? E veja que legal, né? Foi um amigo de verdade, né? Imagina se vocês não tivessem aceito o convite. Então, em vez de tentar ficar consertando o problema na força do braço, não fique esperando aí por uma mágica. Venha construir o seu relacionamento, venha aprender o amor inteligente nas nossas aulas presenciais. Bom, queremos agradecer vocês pela vinda aqui, né? Vocês são lá de Alagoas, né?
E até dar um alô pessoal para os alunos de Alagoas, né, Renato? Exato, todos os alunos que também as palestras acontecem aí, não somente aqui no Templo de Salomão às quintas-feiras, nestes 3 horários, como também em todas as cidades, as capitais, principais cidades do Brasil, você pode assistir às palestras do Amor Inteligente. Basta você acessar aí o site terapiadoamor.tv, você vai saber mais detalhes e endereços na sua cidade, quando você pode participar. E o livro Casamento Blindado na livraria ou pelo site casamentoblindado.com. Vamos ficando por aqui. Chegamos ao fim do programa, infelizmente. Bom, na próxima semana, não perca o que temos preparado para você. Vamos conhecer o casal Joaquim e Dejanilda, uma das mais fortes histórias já retratadas em nosso programa. Violência, crime, drogas, desprezo. Até quando uma pessoa pode aguentar tanta dor? E ainda, os palestrantes Valber e Patrícia trazem uma reportagem sobre a geração canguru, homens e mulheres adultos que ainda moram com os pais. Até a próxima semana, alunos. Tchau, tchau. Tchau.